Oi, oi, tudo bem por aí? Hoje eu vou te mostrar a fazer um ninho lindo de Páscoa em formato de coelhinho. Para isso, a gente vai precisar de um balão, cola branca e papel. Quanto mais a gramatura do papel for fininho, melhor vai ficar, tá, gente? E pode ser papel usado, tá? Pode ser panfleto de loja, revista, jornal, o que tu tiver aí. E tu pode fazer do tamanho que tu quiser. Aqui eu enchi o meu balão com mais ou menos um palmo assim de altura. Eu comecei então cortando os meus papéis em quadradinhos, tá? Aqui eu tô fazendo com a tesoura, mas tu poderia até rasgar com a mão, porque eles não precisam ficar pedacinhos perfeitos, isso não vai importar. Não faz pedacinhos muito pequenininhos, porque senão vai te dar muito trabalho, tá? E nem muito grandes, porque senão a estética não fica tão bonita. Aqui eu tô fazendo mais ou menos com 3 centímetros, 3 por 3, 2 por 3, mais ou menos nessa média. Aqui então eu tô com meus papeizinhos cortados e eu diluí um pouquinho de cola branca com água para ela ficar um pouquinho mais líquida e facilitar na hora das nossas colagens. Essa técnica que eu vou usar aqui para esse projeto chama papietagem, tá? Essa técnica ela veio do papel machê, só que ela é muito mais prática, porque no papel machê a gente tem que fazer aquela pastinha, né? Triturar o papel para obter aquela massa úmida. E aqui não, a gente vai usar o papel assim normal e vai só fazendo camadas com ele com essa misturinha de cola branca e água. Aqui então eu passo um pouco de cola, colo alguns papéis e venho por cima novamente com a cola, porque isso vai ajudar a aderir bem o papel e porque a gente vai ter que fazer várias camadinhas assim. Aqui eu já tô com a minha primeira camada pronta e um truquinho aqui que eu gosto de fazer é intercalando a cor do papel entre as camadas, porque assim eu sei direitinho onde eu tenho que preencher, isso facilita um pouco. Então, se tu tiver mais de um tipo de papel, usa esse truquinho que tu vai gostar. E se tu tá curtindo esse vídeo, aproveita e já deixa o teu like. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve aqui no canal, porque tem sempre projetos muito bacanas por aqui. Preenchi então toda a segunda camada e agora eu vou para a terceira. E assim eu vou fazer até completar 8 camadas. Eu deixei a minha peça secar de um dia para o outro, tá? E ela ficou bem firme, fica super durinha. Esse tempo de secagem vai depender um pouquinho da temperatura aí da tua região. O biquinho do balão aqui eu também cortei, porque a gente não quer que ele apareça. Eu fiz então 2 orelhinhas utilizando um papelão, tá? Eu não tô colocando aqui as medidas porque vai depender muito do tamanho que tu vai fazer, né? O teu coelho, o tamanho que tu vai encher o balão. Então tu tem que ver algo que fique proporcional. E para colar eles de forma que eles fiquem firmes, eu cortei 2 quadradinhos de papel e eu vou fazer como se fosse uma cantoneirinha. E vou colar assim dessa forma, uma cantoneirinha na frente e uma atrás. Daí a orelha vai ficar bem firmezinha. E eu vou fazer a colagem com cola quente. E é assim que as orelhinhas vão ficar. Ó, elas ficam bem firmezinhas, assim, bem presas, tá? Mas elas ainda têm um certo balanço. E agora, para esconder essa cantoneirinha, esse quadradinho que a gente fez, a gente vai colocar somente nessa parte mais uma camadinha de papel colado, tá? E é assim que vai ficar. É só uma camadinha mesmo e só nessa parte para que a gente consiga esconder o quadradinho da cantoneira que a gente colou. Agora, para o acabamento final, as últimas camadinhas eu vou fazer com papel crepom. Por que do papel crepom? Ele é bem fininho, tá? Então, na hora que a gente vai fazer as camadinhas, ele vai enrugando e ele vai dando uma textura bem legal, que até lembra um pouquinho assim os pelos do coelhinho. Eu poderia nessa parte pintar, tá? Se tu preferir, tu pode pintar também, mas daí o coelhinho vai ficar bem chapadinho assim, sabe? E com o papel crepom ele fica uma textura muito legal.
Então, aqui é o mesmo processo, tá? Eu vou cortar os quadradinhos do papel crepom e vou fazendo as camadas. Eu aqui vou precisar fazer 4 camadas, tá? Porque eu escolhi esse amarelinho que é bem clarinho. Então, para ele tapar ali esse papel colorido que eu usei embaixo, eu vou precisar usar 4 camadas. Se eu tivesse finalizado no branco, talvez eu pudesse usar menos camadas. Ou se eu tivesse escolhido um papel crepom mais escuro também. Essa técnica, gente, é um pouquinho mais demorada, né, em função da gente tem que fazer várias camadas, mas ela é muito fácil, ela é muito gostosa de fazer, então não deixem de fazer. Finalizei então essa parte aqui da frente e essa textura que eu comentei com vocês, gente, ele vai dando uma enrugadinha assim e vai ficando muito bonito. Aqui então eu tenho as minhas 4 camadas do papel crepom aplicadas e já sequinhas. E agora então eu fiz o mesmo processo para tapar as orelhinhas, elas aqui ainda estão molhadinhas, tá? E olha só que textura, que efeito legal que o papel crepom dá. Mas se tu não curtir essa textura, é só pintar. Agora eu fiz então com um papelão também os pezinhos e vou fazer o mesmo processo. Vou encapar eles agora com papel crepom, mais ou menos 4 camadinhas e vou deixar secar. Agora então eu vou abrir ele no meio. Ai, coitado, gente. Mas é isso aí. Eu marquei então ali a altura que eu queria cortar e eu vou usar uma faquinha de cozinha mesmo, uma faquinha de serra. Agora, então, eu vou fazer o acabamento da parte de dentro. Eu vou tirar aqui o nosso balão, ele não precisa mais estar aqui, e eu vou colar, então, uma camada de papel branco e uma ou duas camadas do papel crepom, até cobrir. Aqui na bordinha, como a gente cortou, para fazer um acabamento, a gente vai colocar o papel crepom dobradinho. Também umas 2 camadas vai ser o suficiente, assim dessa forma como eu tô mostrando. Agora então eu vou fazer o rostinho dele para começar a dar vida pro bichinho. Eu fiz aqui um óculos redondo, assim, eu criei ele mais divertido, fiz de cartolina, tá? Um papel mais grossinho. Eu vou colar então só as hastezinhas com cola quente. Para fazer o olhinho, eu vou usar uma miçanguinha preta maiorzinha, mas aqui tu poderia pintar ou fazer de papel também, né, ou EVA. Para fazer o narizinho dele, eu fiz um fuxiquinho com um pedacinho de feltro, né, e coloquei enchimento dentro. E para fazer o bigodinho dele, eu tô usando os caules dessas florzinhas secas que eu tinha aqui. Outras sugestões para o bigode é fazer com um arame não tão grosso, né? Um arame mais fininho. De repente, com algum galinho de árvore. Ou tu pode fazer até com papelão que não seja tão grosso. Ou EVA.
Agora é só colar o narizinho e dar uma parada nesse bigode para esse coelho ficar, ó, bonitão. As patinhas já estão bem sequinhas, então agora é só colar. Eu cortei um pedacinho de feltro amarelo para fazer um sistema de abre e fecha nele. Então eu vou colar metade na parte de baixo e a outra metade na parte de cima. E é assim que vai ficar. Dessa forma a gente mantém as duas peças unidas e consegue abrir e fechar com bastante facilidade. Projeto então finalizado e olha que simpatia de coelhinho. Eu achei esse ninho super diferente, muito fofo. Tu pode fazer no tamanho que tu quiser, né? De acordo com a quantidade de doces que tu vai colocar dentro. Pode fazer nas cores que tu quiser e tu pode brincar e dar a carinha que tu quiser para ele. Oi, pessoal. Se vocês me acharam bonitão, pô, deixa o like aí, vai. Me ajuda, ajuda aí a minha mamãe. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se tu curtiu, deixa teu like e te inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos projetos. Um abraço!